Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Papo de Alma, nosso canal no YouTube. Hoje a gente gostaria de falar sobre um sentimento muito comum, é um sentimento básico do ser humano que acompanha a gente desde os tempos que o homem era primitivo. A gente queria falar um pouco sobre o medo. O medo sempre foi importante e é importante até hoje, num aspecto de que ele nos preserva a vida, nos faz com que tenhamos mais cuidado com as coisas da vida. Ninguém vai fazer um carinho numa cobra, ninguém vai atravessar uma avenida movimentada de olhos fechados, não é? Ninguém vai andar numa rua desconhecida e num lugar supostamente perigoso. Então, por essas e outras tantas, o medo sempre nos ajudou a ser prudentes, sempre nos ajudou a preservar a nossa integridade física, né? Então o medo sempre foi importante. Mas eu queria falar aqui do medo no seu sentido mais negativo, aquele medo que nos paralisa na vida. E Jesus, o grande psicoterapeuta de todos nós, ele falou sobre medo, através de uma parábola bastante conhecida da maioria das pessoas, que é a parábola dos talentos, onde lá ele conta a historinha de que um senhor, entendendo esse senhor como se fosse assim um dono de uma grande fazenda, vamos entender assim. Esse senhor chamou 3 dos seus servos e a um deles deu 5 talentos, a um outro deu 2 talentos e ao terceiro deu 1 talento. E disse para eles: olha, eu vou viajar e quando eu voltar, eu quero que vocês me deem conta do talento que eu dei para vocês. Aquele que ganhou 5 talentos, tratou logo de investir aqueles talentos e ele multiplicou, de 5 foi para 10. O que ganhou 2 talentos, fez a mesma coisa, de 2 multiplicou e renderam 4. Mas aquele que ganhou 1 talento só, ele teve medo. Porque ele sabia que o seu senhor era austero. Ele teve medo e o que ele fez? Ele enterrou, escondeu o talento. Falou: vou enterrar aqui e quando o meu senhor chegar, eu vou devolver. E aí quando o senhor retornou, ele chamou os 3 e falou: e aí, como é que foi? E o que ganhou 5 talentos apresentou mais 5. E o seu senhor falou: servo bom e fiel, né? Multiplicasse os talentos que eu te dei. E assim também foi o que havia multiplicado, que havia ganhado 2 e multiplicou para 4. Mas quando chegou naquele terceiro, falou: e você? Olha, senhor, como eu sei que o senhor é um senhor austero, eu tive medo, então está aqui o seu talento, né? Estou devolvendo para o senhor como o senhor me entregou. E o senhor ficou muito irado com ele, né? E disse a ele: olha, servo infiel, né? Te dei 1 talento e enterrastes, porque o servo disse assim: eu tive medo, por isso eu enterrei. É claro que no texto bíblico não está bem com essas palavras, mas como eu sei que a maioria de vocês já ouviu essa parábola, o que a gente pode tirar de aprendizado em relação ao medo que todos nós temos, medo que nos paralisa na vida? Esse servo que enterrou o seu talento, porque o que são os talentos, né? Na historinha parece dinheiro, parece moedas, mas os talentos são todas essas potencialidades que Deus dá para todos nós na vida, né? De conhecimento, de sabedoria, de saúde, todas as potencialidades e possibilidades que Deus nos dá para que a gente invista, para que a gente evolua, para que a gente progrida. Mas aquele servo que enterrou o seu talento, ele se omitiu. Com medo, ele se omitiu. Então a gente está falando aí de falta de proatividade, de omissão, de um sentimento de medo que paralisa as ações da pessoa.
E a gente sabe que muitos de nós, em algum grau, nos deixamos paralisar pelo medo. Como nós dissemos no início, o medo pode ser importante para a nossa preservação, para a nossa saúde, mas quando ele nos paralisa, e olha que a gente normalmente, por estarmos sempre focados no, ou pelo menos na maioria das vezes, no pessimismo, no negativo, a gente acaba sobrepondo esse pessimismo, esse negativo, sobre tudo que nos acontece e que pode ser importante na vida da gente. Ou seja, se o indivíduo, por exemplo, está desempregado, eu tive até uma história de um amigo meu, ficou por anos desempregado, e quando ligaram para ele lá da agência de emprego e pedindo para que ele fosse até lá, e ele comentou comigo, falou, poxa, me ligaram, né? Eu falei, que bacana, você deve ter ficado bem contente. Ele falou, não, eu não sei, eu não fui lá ainda, eu tô com medo que de repente eu chego lá, ainda tem um monte de gente para disputar essa vaga comigo. Eu falei, não, você não pode pensar assim, você tem que pensar que já deu certo. Então veja que o medo paralisa as pessoas. O medo faz com que a gente não avance, não se arrisque. É uma questão de vencer os próprios medos, o que é um desafio. Nós não estamos dizendo aqui que é fácil, mas às vezes nós deixamos o medo tomar conta da vida da gente e a gente acaba se paralisando porque a gente não vai em frente, porque a gente se deixa tomar por esse sentimento. E enquanto isso a vida vai passando. Então, a proposta dessa reflexão de hoje é: quais são os seus medos? Medo da solidão, medo de ficar sozinho, medo de não dar certo esse ou aquela intenção, aquele projeto que você tem, medo de ficar doente. Tem gente que tem medo até de ficar velho, o que é um processo natural, ou seja, está indo contra a natureza, né? Às vezes as pessoas não entendem que envelhecer... Bom, primeiro que envelhecer é um privilégio, né? Ainda mais com saúde e com um mínimo de discernimento. Porque envelhecer nada mais é do que a natureza dizendo pra gente, olha, comece a se desapegar aí do seu corpo, né? Mas sempre com um sentimento de gratidão. Então, tem gente que tem medo de muitas coisas que são naturais na vida. Porque os desafios são naturais da nossa vida. E eles aí estão para que a gente os encare de frente, sem medo. Porque nós somos imperfeitos. Errar, todos nós erramos, não é verdade? Então a gente não tem que ter medo do erro, porque tem muita gente que tem medo de errar. Tem muita gente que tem medo de que, o que os outros vão dizer de mim, né? Se importando demais com o que os outros pensam a seu respeito, vão dizer a seu respeito, né? Tem gente que tem medo de ficar sozinho, né? E de viver na solidão, mas sem sair de casa, sem procurar conhecer e fazer novas amizades. Então, tudo é uma questão de escolha, de proatividade. Enfrente seus medos. Às vezes a gente precisa até buscar ajuda, sabe? Uma ajuda psicológica, talvez. É importante. Às vezes tem pessoas que têm verdadeiras fobias, né? Eu mesmo tenho medos bobos, né? O que para muita gente é prazer, para mim é medo, né? Tem gente que adora de andar em montanha-russa, eu não curto. Se você me levar num lugar onde tem montanha-russa, eu seguro a sua bolsa, o seu casaco, mas eu não vou andar com você. Eu não gosto. É um medo? É um medo, não vou negar. Não gosto, mas sei que eu poderia enfrentá-lo. Então acho que a primeira questão, eu estava ouvindo outro dia uma psiquiatra falar sobre medo, muito interessante o que ela falou. A primeira coisa é nós reconhecermos e admitirmos o medo. Quando a gente estiver passando aquela sensação de medo, porque a primeira reação da gente é fugir da dor,
é fugir do medo, é se preservar. Então eu acho que, como ela disse, a primeira coisa que a gente deve fazer é prestar atenção naquele momento em que o medo apareceu, que aquele sentimento de medo apareceu. Reconhecê-lo, admiti-lo e ver que ter calma, nada aconteceu ainda, você só está com aquele sentimento e que pode ser mudado. Mudado através de atitudes, dessa reflexão. O medo não pode paralisar a vida da gente. A gente não pode ter medo de ouvir não. E às vezes até a vida nos diz, né? Muitos não, né? São os nãos de Deus na nossa vida. A gente às vezes faz planos e as coisas não se dão como nós gostaríamos, nem no tempo que a gente gostaria. Então a primeira coisa é admitir e reconhecer os seus medos, ter calma e, como é uma escolha, se você achar que aquilo não vai ser importante, que nem, por exemplo, como eu citei, um medo de montanha-russa, não vai ser importante para mim enfrentar esse medo, porque montanha-russa não vai fazer muito sentido na minha vida, né? Então é um medo que eu posso não encará-lo, não levar à frente essa ideia de vencer esse medo de montanha-russa. Agora a gente sabe que na vida existem outros medos que de fato paralisam a vida da gente, que são importantes no cotidiano da vida da gente, né? Então, um medo de uma entrevista de emprego, um medo se vai dar certo, um negócio que a gente vai tentar abrir, tentar fazer, um medo de se resolver com alguém numa conversa. Então tem coisas que a gente realmente precisa enfrentar. Alguns medos não, mas muitos sim. Aí cabe a cada um de nós avaliarmos quais são os nossos medos que nos paralisam na vida, o porquê eles estão aí, como fazer para enfrentá-los, para que a gente tenha uma vida mais fluida, mais dinâmica, mais normal. Então essa é a proposta de reflexão para nós. Pensarmos sobre os nossos próprios medos, aquilo que nos paralisa, aquilo que faz com que a gente não progrida, não evolua na nossa vida. Pensemos nisso. Não vamos fazer como aquele servo que simplesmente enterrou os seus talentos e disse: eu tive medo e eu enterrei. Porque talvez uma das reações, um dos pensamentos desse que enterrou o talento tenha sido o seguinte, o que aliás é uma coisa infelizmente muito comum entre os seres humanos. Talvez ele tenha pensado assim: poxa, ele deu 5 talentos para um, se ele investir, por exemplo, 3 e perder, ele ainda vai ficar com 2. Ele deu 2 talentos para outro, se ele investir 1 e perder, ele vai ficar com 1. Mas eu só tenho 1. E se eu perder? Então é sempre aquela ideia de se comparar com os outros, né? Ah, mas os outros isso, os outros aquilo. O que é uma atitude infeliz da maioria de nós, né? Queremos nos comparar com a vida, com a circunstância diferente dos outros, né? Então talvez ele tenha pensado nisso. Talvez tenha... Por isso que ele se paralisou. Porque certamente se ele tivesse investido aquele 1 talento, e mesmo que tivesse perdido, o seu senhor, quando chegasse, ia ouvir dele assim: olha, senhor, eu tentei investir, mas eu perdi, eu sinto muito. Eu tenho certeza que o Senhor, e sempre lembrando que esse Senhor nessa parábola é Deus, iria dizer para ele assim: olha, tudo bem, você perdeu tentando, você perdeu sendo proativo, você foi lá, você tentou e perdeu, tudo bem, a vida segue. Ele não se paralisou, ele foi lá e tentou, perdeu, mas ele tentou. Então essa é a grande lição para todos nós, que a gente possa vencer os nossos medos, mesmo que o resultado
não aconteça como nós gostaríamos, mas a gente tentou. E Deus sempre vai reconhecer as nossas tentativas, porque Ele nos deu o livre-arbítrio para que a gente faça as nossas escolhas. Claro que a gente às vezes faz escolhas equivocadas e os resultados, as consequências nem sempre são boas, mas Ele sabe que a gente está tentando, Ele sabe que a gente é imperfeito, Ele sabe. O que Ele não quer é que a gente fique paralisado, o que Ele não quer é que a gente não tente, o que Ele não quer é que a gente fique amedrontado, que o medo domine e paralise a vida da gente. Pense nisso, essa é a proposta do vídeo de hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.